Aula de número 23, nós vamos aprender a testar o circuito de feedback da fonte de standby e da fonte principal. A função desse circuito é manter a tensão de saída da fonte constante, mesmo com as variações da carga e as variações da rede elétrica. O circuito de feedback da maioria das fontes chaveadas é formado por um amplificador de erro, sendo o CI 431, pode ser o TL, o AS, o AZ, é um dos mais utilizados, e um fotoacoplador ligado no CI gerador de PWM. Então, uma amostra da tensão da fonte vai para o amplificador de erro, ele vai acionar o fotoacoplador, que vai controlar o gerador de PWM. E assim ele mantém a tensão de saída estável. Tá? Então, vamos dar uma olhada no esquema elétrico. Para esse teste, nós vamos utilizar dois aparelhos. A gente vai usar uma fonte de bancada. Eu vou usar essa FE3010X da AFR, uma fonte fantástica. Essa fonte você pode adquirir na AFR. É uma fonte pequena, compacta, leve e vai até 10 amperes, 32 volts, 10 amperes. Uma fonte super bacana. E nós vamos usar um multímetro digital, tá? Para fazer o teste. Eu vou mostrar no esquema elétrico aonde que nós vamos testar. Nós vamos testar primeiro o da fonte de standby e depois da fonte principal. Então vamos ver aqui, ó, no esquema elétrico. Então aqui a gente tem a fonte de standby, conforme nós já vimos, e esse circuito que está pintado de azul é o circuito de feedback. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem o amplificador de erro, que no caso é um AS431, é um CI de 3 terminais, que seria um terminal correspondente ao catodo, anodo, terminal de referência. Aqui a gente tem o fotoacoplador, ó, um LED e um fototransistor num único CI. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a fonte de bancada com a fonte desenergizada, nós vamos colocar a fonte de bancada, a saída dela aqui na linha de 3 volts, essa fonte aqui é 3,3 volts, né? Então a gente vai colocar na linha de mais B a fonte de bancada, no terra aqui da placa, obviamente, e com o multímetro nós vamos fazer o teste aqui no coletor do transistor do fotoacoplador, que vai ligado nesse caso no pino 4 do gerador de PWM. Então qual que é a ideia? Enquanto a tensão aqui não chegar próxima, bem próxima do valor de funcionamento, que essa fonte é de 3,3 volts por aí. Então, enquanto ela não chegar próximo dessa tensão, o fotoacoplador vai permanecer desligado e a gente vai, usando a escala de semicondutores, colocando aqui no pino 4 do fotoacoplador, ele vai dar um circuito aberto. Quando a gente se aproximar ou já tiver na tensão de funcionamento, o LED vai acender, o AS431 vai ativar o LED, ele vai acender e vai fazer esse transistor conduzir. E aí sim a gente vai ter uma diferença de potencial, uma queda de tensão bem baixa aqui, ó. Enquanto ele não está ativado, a gente vai ter um circuito aberto aqui. Quando ele estiver ativado, a gente vai ter uma diferença de potencial bem baixa daqui em relação ao terra, tá? Então onde é que eu vou colocar as ponteiras? A fonte. O positivo da fonte vai na saída aqui dos 3,3, o negativo vai no terra da placa. O multímetro, a ponta preta vai no terra da placa também, só que aqui tem que ser o terra do primário, tá? O terra do primário. O terra do secundário vai o negativo da fonte. O terra do primário vai o negativo a ponta preta do multímetro. E a ponta vermelha a gente vai colocar aqui no pino 4 do fotoacoplador, que é o coletor do transistor. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Então, aqui a gente tem as saídas da fonte, tá? Eu tenho as saídas da fonte, aqui também, ó. Então, aqui, ó, esse fio cinza é a saída dos 3,3. Então, aqui eu vou colocar o positivo da fonte e o negativo da fonte no fio preto, que é o terra, mas o terra do secundário, tá? Aqui, ó. O fotoacoplador é esse aqui, ó. Esse é o fotoacoplador que a gente vai usar. Pino 1, 2, 3 e 4. É no pino 4 desse lado aqui que a gente vai medir. O multímetro, aqui, ó. Ele vai para a escala de semicondutores, que tem um símbolo do diodo. Aqui ela tá dando um circuito aberto, tá vendo? Esse OL aqui é um open line, é um circuito aberto, tá? Então agora eu vou colocar a ponta preta do multímetro no terra do primário da fonte, que é o negativo de qualquer capacitor de filtro aqui. Tá? Vou deixar aqui nesse terra.
Muito bem. Aqui não faz diferença se ele encostar no positivo, não tem problema, porque a fonte está desenergizada. Então vamos ver. Aqui na saída da fonte eu tenho 3 volts. Então eu vou ligar aqui a saída, 3 volts. E eu vou medir no pino 4 do fotoacoplador. Vou colocar aqui, ó. O pino 4 do fotoacoplador é esse aqui, ó. Olha lá, ele deu um circuito aberto. Isso quer dizer que a tensão ali, 3 volts, não chegou ainda no nível de fazer esse circuito de feedback funcionar. Tá? Muito bem. Agora, eu vou manter a ponta vermelha aqui no pino 4. Tá? Eu vou colocar a mão aqui na frente, mas está no mesmo ponto. Vou colocar aqui o pino 4. E agora, eu vou ajustar a tensão da fonte. Vamos lá. 3,1, 3,2, 3,3. Ainda não conduziu o fotoacoplador. Agora, nós vamos para 3,4. Ainda não conduziu o fotoacoplador. Vamos tentar 3,41. Ó, o fotoacoplador ainda não entrou em condução. Tá? O fotoacoplador ainda não funcionou. Vamos lá, vamos tentar uma tensão um pouco maior. 3,43, 3,40. Opa! Olha lá. 3,45. Ó, em 3,45, a diferença de potencial ali, a tensão diminuiu para 0,1. Agora está conduzindo o fotoacoplador com essa tensão aqui, ó, 3,4 volts. Tá? E daí para frente, cada tensão que eu aumento, aqui vai aumentar a condução, ou seja, vai diminuir a queda de tensão. Só que é lógico, tem um limite aqui, né? Então, a partir de 3,45 volts, ele começa a conduzir. Ó, 3,44, ó, 3,45, ele conduziu. O que significa que o circuito de feedback está funcionando. Então ele começou a conduzir o fotoacoplador a partir de 3,45 volts. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos repetir o teste na fonte principal. A fonte principal, ela tem o fotoacoplador aqui, ó, desse lado aqui. Esse fotoacoplador é o da fonte principal. E é o mesmo funcionamento, só que aqui vai mudar um pouco a maneira de colocar as ponteiras da fonte. Vou mostrar para vocês aqui no esquema. Então vamos lá. Na fonte principal, ó, aqui é o circuito de feedback. Ó, vamos para cá. Esse é o circuito de feedback que nós pintamos de azul. O fotoacoplador, o LED, né, o fototransistor, o LED. E aqui o AS431. Só que nesse caso ele tem duas fontes ligadas aqui, ó. Duas fontes, a de 12 e a de 20 volts, tá? De 12 e de 20. Então o que acontece? Aqui, para fazer o teste, eu vou ter que pegar a saída de 12 e a saída de 20, as duas saídas ligarem juntas, ligar as duas juntas e aplicar o positivo da fonte. Então o positivo da fonte nesse caso eu vou colocar nas duas saídas ao mesmo tempo. Na saída de 12 e na saída de 20 juntos. Positivo da fonte. O negativo vai no terra secundário. E o multímetro a mesma coisa. Vai no terra do primário e vai no pino 4 do fotoacoplador, que é onde está o coletor do transistor, que vai controlar o gerador de PWM. Tá? Então vamos fazer o teste novamente. Só que a tensão que vai disparar agora o fotoacoplador, ela vai estar num valor entre 12 e 24 volts, né? Vai estar num valor intermediário entre essas duas, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Ó, aqui eu tenho a saída de 12, que é o fio roxo. Ó, o roxo é a saída de 12. Isso aqui é a saída de 12. E o branco é a saída de 24, ó. O branco e o roxo é 12, o branco é 24. Então, ó, esses dois terminais aqui eu vou deixar juntos, 12 e 24, e eu vou ligar o positivo da fonte. O positivo da fonte vai aqui, ó, nos dois ao mesmo tempo. O negativo da fonte continua no terra,
Isso aqui não muda. Continua no teto secundário. E o multímetro é a mesma coisa. Ó. O multímetro vai no negativo do capacitor. E a ponta vermelha, a gente vai com ela no pino 4 do fotoacoplador, que é esse aqui. Ó. Esse é o pino 4. Vamos ligar aqui. Vamos colocar em semicondutor. Ele não está conduzindo, tá vendo? Ele não está conduzindo. Tá bom? Agora, então vamos zerar isso aqui, ó. Zerando. Pessoal, essa fonte dá para você manusear ela por aqui, ó. Ou por aqui, tá? Ou pelo botão central do encoder, ou por esse botãozinho aqui do V. Então, eu falei que tem que ser um valor entre 12 e 24 volts para o fotoacoplador conduzir. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos ver, ó. 12 volts não conduz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó, 20 volts, né? 20 volts. Ah, tem que ligar aqui, claro, né? Opa, ó, aqui é o controle de brilho, tá? Não coloca muito brilho. Então, vamos diminuir de novo, que eu esqueci de ligar, né? Tem que ligar, né? Tem que ligar aqui, ó. Ligar. Agora ligou. Agora vai. Tava desligado aqui, ó. Agora vai. Vamos ver a partir de que tensão o fotoacoplador vai conduzir. 14, 15, 16, 17. Opa! Olha lá. A partir de 17 volts ele já está conduzindo. Tá vendo? Ó? Com 16 ele não conduz. E com 17 volts ali, entre as saídas de 12 e 24 volts, ele conduz. Tá? Então, olha que interessante. Então aí o circuito de feedback também está funcionando. Nós aplicamos a tensão na saída e chegamos num valor que deve ter a saída. Aqui no caso é em conjunto as duas. E aí o fotoacoplador conduzindo, indicando que o TL431 ou AS431 está funcionando, o próprio fotoacoplador também está funcionando. A partir daqui, ó, a partir daqui, ele vai aumentar a condução. Simplesmente isso, ó, ele já deu uma queda de tensão um pouco menor, com 18 volts. E com 19 volts, ele dá uma queda de tensão um pouco menor. Mas a partir de 17 volts, ele já começa a conduzir, tá? Então, com isso, nós testamos e verificamos o funcionamento do circuito de feedback, tanto da fonte de standby, quanto da fonte principal. Lembrando que o circuito de feedback, quando está com defeito, ou a tensão da fonte fica muito alta, muito baixa, ou a fonte não funciona. Depende do defeito que dá no circuito de feedback.